Aleluia, glória a Deus. Deixa eu dar uma olhada aqui, meus irmãos. Tá um pouco meio complicado aqui, mas vamos continuar em nome de Jesus. Faz parte do projeto, faz parte da qualidade do culto que nós estamos dando aqui para melhorar a sua conexão. Irmãos, eu cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Rodrigo Ferreira e quero louvar a Deus aqui pela sua vida, agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito no nosso meio. Eu quero perguntar a cada um de vocês se a conexão está boa. Eu quero perguntar a vocês se o áudio está bom, se vocês estão conseguindo me ouvir com perfeição. É preciso que vocês me digam para que nós venhamos continuar com este culto. É preciso que vocês me digam se a conexão, se o áudio, se tudo que está acontecendo está em perfeita conexão para que nós possamos continuar. Logo após de confirmar que tudo está bem, nós iremos dar continuidade ao trabalho, fazendo uma oração e em seguida trazendo uma palavra da parte de Deus para o culto de hoje. O irmão José Victor ali já confirma que o áudio e a imagem está boa. Queria que mais alguém confirmasse também. Quero convidar você que ainda não faz parte desta congregação, não faz parte dessa família, a vir fazer parte dessa família junto conosco da Congregação Resistência Cristã. Aqui nós temos um culto, na verdade 3 cultos durante a semana, e são sempre nas terças, são sempre nas quintas e são sempre aos sábados às 21h30. Todos vocês são convidados a fazer parte dessa família e cultuar junto conosco, porque nós entendemos que a Igreja de Cristo, ela não é material, ela não é o físico, ela não é o concreto. A Igreja de Cristo é um corpo de membros reunidos em um só lugar, em um mesmo horário, em uma hora marcada, em um mesmo propósito, que é o de adorar e ouvir a voz do Senhor. Por isso nós nos denominamos a Igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo na terra. É muito importante, eu creio que logo mais na frente nós iremos trazer alguns estudos sobre a questão do corpo místico de Cristo na terra, que é a questão da Igreja de Cristo como ela é descrita nas Escrituras Sagradas. E vocês precisam avançar nesse conhecimento e com certeza vai ser uma bênção para vocês esse estudo. Vamos orando a Deus para que o presbítero Rodrigo venha ter tempo, venha ter condições, venha ter estrutura, venha ter saúde o suficiente para ir aos poucos passando a vocês um pouco deste conhecimento com toda a humildade, com toda a sinceridade e com toda a clareza que Deus assim me permitir em Cristo Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida que está aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, para fazer parte da nossa família, se inscreva agora, aproveite esse momento, apertando no botão inscrever-se, aperte também no sino, que é as notificações que você irá receber toda vez que nós entrarmos aqui nos cultos, e também dê o seu like, que é o seu gostei, para que o YouTube possa divulgar este conteúdo para outras pessoas. Amém, meus irmãos? Assim sendo, alguns recados dados, eu quero convidar a você a fazer uma oração. Em seguida, depois da oração, nós iremos trazer a palavra de Deus, que creio eu que não vai ser tão fácil de trazer essa palavra, mas se o Espírito Santo nos ajudar, você irá entendê-la, compreendê-la, recebê-la e ser edificado através desta palavra. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço em primeiro lugar misericórdia. Tenha misericórdia de nós, para que os teus mistérios e os teus segredos sejam revelados a nós. Pai, nos ajuda, meu Pai, a sermos melhores pessoas. Nos ajuda a serem melhores filhos, sermos melhores filhas na tua presença. Ó Pai Santo, Pai das luzes, o Senhor é quem governa e nós precisamos entender isso, para que assim nós possamos cada dia mais nos aperfeiçoar na tua verdade e no teu querer. Pai, que nesta noite todos os filhos e filhas teus que aqui pertencem venham sair daqui deste culto convencido e convertido da tua vontade. É o que eu te peço, Espírito Santo de Deus, e te agradeço em nome de Jesus.
Amém e amém. Glória a Deus. A paz de Cristo para todos os irmãos que estão chegando. Não se esqueçam do like e não se esqueçam também da compartilhamento. Queridos irmãos, vamos para a palavra de Deus. A palavra de Deus que nós iremos ler, ela se encontra em 2 Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o versículo 4 e o 5. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 10, o versículo 4 e o versículo 5. Amém? Os irmãos vão procurando aí e em seguida eu já vou ler para tomarmos tempo. Porque é importante, porque o tempo é muito importante, principalmente para aqueles que não estão acostumados com nossos cultos e não sabem que é exatamente no meio do vídeo, no meio do culto, no meio da live, que a revelação do Espírito Santo acontece. As pessoas estão acostumadas, em sua maioria, a ver o pregador já começar o culto com revelações. Porque Deus disse isso, Deus diz aquilo. Conosco é diferente, irmãos. Conosco nós meditamos na palavra e é depois de refletir na palavra que o Espírito Santo, pela própria palavra, revela a vontade dele para nós. Então, se você quer realmente ouvir a voz de Deus, você precisa prestar atenção na palavra. Você precisa permitir que a palavra seja descrita diante de você. E depois que a palavra for descrita, por si só, ela se revela na sua atualidade. É aí que nós entendemos que a palavra de Deus está sendo pregada. Porque a palavra de Deus é a explicação das Escrituras com um homem ou uma mulher sendo extremamente usado e usada por Deus. Isso é a palavra de Deus. O resto, irmãos, infelizmente, tem a tendência de ser engodo. E conosco, nós não queremos passar por essa tragédia. Amém? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Vamos ler em nome de Jesus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém? Vamos procurar ouvir a voz de Deus aqui neste momento. Irmãos, como todos sabem, o apóstolo Paulo, ele não era apenas um fundador de igrejas. Ele não era apenas um homem que levantava igrejas. Mas ele também era um instrutor. Ele era um homem que instruía as igrejas. E em determinados momentos, irmãos, da vida do apóstolo Paulo, nos seus ministérios, cujo qual Deus lhe entregara, ele se via nessa obrigação de instruir as igrejas, ele se via obrigado, muitas vezes, a agir com dureza, para que determinados irmãos das igrejas viessem entrar na posição. É aí que o apóstolo Paulo entendia que muitas vezes o pastor, o homem de Deus, que é levantado por Deus para cuidar das ovelhas de Cristo, ele não pode simplesmente pregar rosas, no ditado popular. Ele não pode simplesmente pregar flores. Muitas vezes as pregações, as instruções desses homens, ela vem de acordo com aquilo que a igreja está precisando. E às vezes, boa parte da igreja está passando por um momento de contradição com a vontade de Deus.
E é nesse momento que o Espírito Santo de Deus pega o instrutor, o pastor da igreja, e manda-lhe o recado, ou lhe usa para instruir o irmão ou a irmã, muitas vezes com palavras duras. E essas palavras não é para matar. Essas palavras, ela é para colocar o irmão e a irmã na posição. Certo? Então o apóstolo Paulo, muitas vezes, em suas cartas, ele era usado dessa forma. E ele não se intimidava. Quando ele sentia o impulso do Espírito, quando ele era impulsionado pelo Espírito a escrever uma carta com dureza para determinados irmãos da igreja, ele escrevia com ousadia e não se intimidava. De maneira que nesse texto que nós acabamos de ler, ele diz o seguinte: você se admira que eu estava aí com vocês, eu estava com simplicidade, e agora com essa carta eu falo com ousadia? É como se ele dissesse: eu estou escrevendo com dureza agora, porque é preciso escrever com dureza. E quando eu estiver entre vocês, eu vou agir de acordo com o que vocês precisam ouvir. E não simplesmente com timidez, não. Se quando estive aí, eu estive com timidez, foi porque vocês não precisavam da minha ousadia e autoridade para serem repreendidos. Por isso eu agi com timidez, ou agi com singeleza e simplicidade. E se agora eu estou escrevendo com ousadia e autoridade e repreensão, é porque agora vocês precisam disso. Ou seja, a minha ousadia, a minha autoridade imposta a vocês, não é porque eu estou longe, falando por carta, como se tivesse medo de falar presente. Não, eu estou falando com autoridade agora, porque é com autoridade que vocês precisam lidar. E não porque eu estou longe. Era mais ou menos isso que o apóstolo Paulo estava dizendo nesse contexto que nós estamos lendo. Mas o interessante de tudo isso, irmãos, é que nesses dois versículos que nós acabamos de ler, o 4 e 5, Paulo traz uma revelação. Preste atenção, Paulo traz uma revelação muito forte para mim e para você. Não apenas para a igreja de Coríntios, como para mim e para você. Veja o que ele diz no versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Olha, nós cristãos somos armados por Deus. Temos ferramentas, temos armas. A nós é concedido autoridade, a nós é concedidos ferramentas, armas para combater o mal. E é preciso saber disso, minha irmã. Meu irmão, é preciso saber disso. Você precisa saber que por mais fraca que você aparente ser, por mais fraco que você aparente ser, Deus, Ele concede a você armas. Ele concede a você meios. Ele concede a você ferramentas que lhe dão condições de resolver qualquer tipo de situação que esteja precisando ser resolvida. Você tem que entender isso. Você tem que entender que Deus, Ele não te deixa desarmada. Ele não te deixa desarmado diante das situações que se levantam. Pelo contrário, Deus, Ele arma você. Deus, Ele instrui você. Deus, Ele dá estrutura. É por isso, minha irmã, é por isso, meu irmão, que o culto da palavra de Deus, como ele é, ou como deve ser, é muito importante. Você não pode perder o culto. Você não pode perder este momento, porque é aqui onde você afia a espada que Deus te deu. É aqui, neste momento, que você consegue colocar em afinco, colocar, tirar os ferrugens
da ferramenta e da espada que Deus te deu. Muitas vezes o irmão, muitas vezes a irmã está sofrendo porque não sabe exatamente como usar a autoridade que Deus deu a ela. E se vê uma pessoa muito fraca, se vê uma pessoa muito frágil, mas você não é fraca, minha irmã. Meu irmão, você não é fraco, porque Deus, Ele te deu e te dá autoridade. E quando você começar a usar essa autoridade, muita coisa que está errada na sua casa, muita coisa que está errada na sua família, vai cair por terra. Porque as ferramentas que Deus te deu não são carnais, mas são ferramentas poderosas em Cristo. E você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que ferramentas poderosas, armas poderosas, foi nos concedido. E por isso temos que parar de fragilidade demasiada. Ei, você que se considera tão frágil, você que se considera tão fraca, você que se considera tão fraco, tá hora de mudar isso. Você serve ao Senhor dos Exércitos, aquele que concede todo o poder e toda a autoridade aos seus servos. E Ele está te dando sabedoria para usar com inteligência, para usar com habilidade, para usar com autoridade a ferramenta que Ele te dá. Para você resolver este negócio. Você tem que resolver este negócio. Sabe de uma coisa? Que o que é para você resolver, não é para o seu esposo resolver, não é para sua mulher resolver, não é para sua mãe resolver, não é para o seu pai resolver, não é para o seu irmão, não é para sua irmã, não é para o seu filho, é você que tem que resolver. E Deus te dá estrutura, aleluia, habilidade para resolver este negócio. E nesse negócio Deus estará contigo. Aleluia! Deus estará contigo nesse negócio, porque Ele torna habilidoso todos aqueles que são seus. Precisa entender isso. Não tenha medo. Não tenha medo, porque capacitação Ele está te dando. Na verdade, Deus, Ele diz que já te deu há muito tempo. Mas você não tem entendido isso. E por isso tem sido afrontada. Tem sido afrontado. E não sabe como resolver. Mas Deus abre teus olhos nessa noite e vai te dar habilidades e estrutura para resolver aquilo que você não tem sabido resolver. Louvado seja o nome santo de Jesus. Preste atenção nisso. Vamos continuar na palavra, porque senão o tempo não dá. Preste atenção. Aleluia. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim, veja bem, não são carnais. Não são carnais. Ou seja, se você pensa que as ferramentas que Deus te dá são carnais e que por isso, ao agir, você vai agir na carne a ponto de destruir o que já foi construído, você está muito enganada. Porque não é desse jeito. Não é desse jeito. As ferramentas que Deus te dá são diferentes. Elas são o quê? Elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Sabe o que isso significa dizer? Que nós temos diante de nós muitas fortalezas. Não é apenas uma fortaleza, são muitas fortalezas. E o que significa fortaleza, irmãos? São pessoas, irmãos, que impõem diante de nós dificuldades. São pessoas que impõem diante de nós um coração fechado, um coração trancado, trancafiado. Aleluia, que não nos deixa entrar para resolver as coisas, que não nos dá brecha, que estão diante de nós como um empecilho, que nos impede de avançar, que nos impede de resolver a situação. São fortalezas, fortalezas impostas a nós para nos atrapalhar naquilo que deve ser feito, para nos tirar a dimensão da liberdade que Cristo nos deu. Mas saiba de uma coisa, essas ferramentas que a Bíblia, pela palavra de Deus, revelada de Deus, está dizendo, é que você tem ferramentas poderosas
Aleluia! E essas ferramentas poderosas que Deus está te dando, elas são capazes de derrotar, de destruir, de tornar em nada todas as fortalezas que estão diante de ti. Ou seja, quando você abrir a sua boca, quando você agir prudentemente em Cristo, nessas ferramentas poderosas, não há coração que resista à sua ação. Não há coração que resista, não há coração que resista à sua atitude, pois todos cairão por terra e serão quebrantados e aceitarão a solução que você vai dar. Você precisa entender isso, minha irmã. Você não é uma ninguém, você não é um ninguém que não sabe resolver e que não tem condições de resolver o que deve ser feito. Você não é alguém que é levado como um pau ao vento, alguém que é levado de todas as formas, como uma folha seca. Não, pelo contrário, você é alguém que nasceu de novo e alguém que está sendo capacitado a cada dia, alguém que está sendo capacitado a cada dia em Cristo. Você é isso, rapaz. Você é isso, mulher. Então você tem da parte de Deus este auxílio. E não haja com medo. Não tenha medo de ferir. Não tenha medo de provocar a ira. Não tema o que o homem pode te fazer. Porque quando você começar a agir segundo as ferramentas de Deus, não há quem resista a você. E irão saber que você tem razão. E irão baixar a cabeça. E irão aceitar o que você vai fazer. Porque o que você vai fazer não vem de você, vem de Deus. É Deus que está agindo através de você. Não seja tímida diante do que deve ser feito. Não seja tímido diante do que deve ser feito. Veja que aqui a palavra de Deus continua dizendo no versículo 5. Louvado seja Deus. Essas ferramentas destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ou seja, são ferramentas que vêm da parte de Deus para estabelecer a vontade de Deus. Ou seja, quando você age, quando você começar a agir segundo as ferramentas de Deus, você vai impor neste lugar, na sua casa, no seu negócio, você vai impor no meio em que você vive a vontade de Deus. E essa imposição da vontade de Deus vai destruir todas as fortalezas de Satanás que impedem a ação de Deus. E tudo irão cair por terra. E irão aceitar que maior é Deus na minha e na sua vida. Mas é preciso se impor. É preciso usar o que Deus está dando. É preciso usar com autoridade. É preciso usar com poder o que Deus está lhe dando. E não ficar como alguém que não tem um Deus vivo. Tem gente aqui que está agindo amedrontada. Tem gente aqui que está amedrontado. Tem gente aqui que está amedrontado de uma forma que não sabe como agir. Tem gente aqui que está com medo. Como é que pode? Como é que pode você ficar desse jeito? Você que tem um Deus vivo na vida, como é que pode você ter medo? Não tenha medo de agir. Não tenha medo. Não pense que ao agir você vai destruir, você vai destruir. Aqueles que agem segundo as ferramentas de Deus conseguirão impor a vontade do Altíssimo onde estiver, e toda a fortaleza satânica cairá por terra. Haja segundo a vontade de Deus na sua vida, e você verá que tudo dará certo. Chore quem chorar. Eita lá, baixei. Chore quem chorar. Aleluia. Fique com raiva quem ficar. Mas se você agir segundo a vontade de Deus, todos irão aceitar que você está certo. E a vontade de Deus será colocada neste negócio. E o mal cairá por terra. E a paz, ela vai reinar.
Aleluia, não tenha medo. Se você está agindo na direção de Deus, não tenha medo, porque tudo será segundo a vontade de Deus. E quando as coisas agem segundo a vontade de Deus, tudo termina bem, minha irmã. Tudo termina bem, meu irmão. Então a palavra continua e diz: e levando cativo todo o entendimento à obediência, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Sabe, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui antes de concluir. Hoje em dia estamos vivendo um tempo onde a verdade está sendo relativizada. O que é que isso quer dizer? Isso significa dizer que todo mundo tem uma verdade. Todo mundo é cheio de direito. E numa casa já viu. Cada um quer agir do seu jeito porque cada um tem um entendimento com respeito ao que deve ser feito. E muitas vezes ignoramos o entendimento de Cristo no nosso lar. Muitas vezes ignoramos a vontade de Cristo no nosso lar. Existe o entendimento da filha, existe o entendimento do filho, existe o entendimento do marido, existe o entendimento do o entendimento da mulher, o entendimento da mãe, o entendimento do pai, o entendimento do patrão, o entendimento de todo mundo tem entendimento. Mas o entendimento de Cristo, que é a vontade de Cristo, muitas vezes está sendo ignorada. E é preciso que os filhos de Deus, ele imponha a vontade de Cristo. Os filhos de Deus têm que impor a vontade de Cristo neste negócio. É por isso que Cristo, ele concede ferramentas a nós, para que nós venhamos ter autoridades. Eu digo ferramentas, mas na verdade a palavra diz arma. Né? Eu estou dizendo ferramenta para ser mais brando, onde na verdade a palavra está dizendo armas. Deus concede armas aos seus filhos. Para quê? Para que o entendimento de Cristo venha valer. E para que todos os entendimentos venham ser levados cativos ao entendimento de Cristo. O que é que isso quer dizer? Você precisa ter ousadia para usar com autoridade as armas de Cristo e pegar todo esse conjunto de entendimento desse povo que está ao seu redor e levar cativo ao entendimento de Cristo. Ou seja, o entendimento de Cristo que está em você quer impor a vontade dele neste lugar. E quando se diz levar cativo, significa que é submeter a vontade de todo mundo, o entendimento de todo mundo à vontade de Cristo. E isso só é possível se você ousadamente ter a coragem de pegar as ferramentas, as armas de Cristo e usar neste negócio. Do contrário, você vai ficar esperando um anjo cair do céu para resolver? Você está esperando um anjo cair do céu para resolver o seu problema? Não. Deus te coloca como cabeça neste negócio. Deus te coloca como cabeça nesta luta. Por isso ele te capacita, te dá sabedoria, te dá estrutura, te dá ousadia para agir sem temor, sem medo. Haja, fale o que tem que ser falado, faça o que tem que ser feito e não tema se alguém ameaça não entender, porque no final das contas, a vontade de Deus é quem vai prevalecer na sua casa. Que você receba esta palavra em nome de Jesus e que nessa noite você se imponha. Coloque-se no seu lugar e haja com autoridade, porque Deus é maior na sua vida. Amém? Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a Igreja de Cristo. Nós somos a Resistência Cristã. Nós somos a Resistência Cristã e estamos aqui para fazer isso mesmo, irmãos. Para pregar a verdade e ensinar-nos uns aos outros como fazermos a vontade de Deus. Do contrário, já estaremos derrotados. Amém? Deixa eu ver aqui um negócio aqui rapidinho. Louvado seja o nome santo de Jesus. Cadê os likes? Temos aqui 12 irmãos assistindo e os likes estão congruentes com a quantidade de irmãos que estão assistindo.
Eu louvo a Deus por meus irmãos que estão chegando agora. Se inscreva no canal e nós estamos juntos em nome de Jesus. Irmãos, hoje é dia 27. Eu não sei qual é o dia da próxima Santa Ceia, para mim já começar a anunciar, deixa eu ver aqui. 27. Sábado, dia 4, pronto. A ceia vai ser no dia 11, né? Isso. Muito bem. A ceia vai ser dia 11, viu, queridos irmãos? Dia 11 será a nossa Santa Ceia. Louvado seja Deus, segundo sábado do mês, todos os irmãos e irmãs estão convidados a vir cear junto conosco. Para participar da ceia, você precisa fazer parte da nossa família, estar conosco aqui, recebendo a estrutura, os ensinos da palavra de Deus, se consagrando junto conosco, para assim ter as condições necessárias de fazer parte desse corpo. Por isso, não perca nossos cultos. Quero dizer para os irmãos e para as irmãs que amanhã estaremos aqui orando. Aleluia, em nome de Jesus. Estaremos aqui de joelho às 22h30, se Deus assim permitir. Que tudo venha a correr certo, que tudo venha a correr bem e que Deus continue nos abençoando. Irmãos, eu agradeço a Deus por tudo e quero já fazer uma oração de conclusão junto com cada um dos irmãos. Quero lembrar os irmãos que aqueles que nos ajudam, financeiramente, não é dízimo, irmãos. É oferta segundo o seu coração. Eu preciso falar sobre isso porque realmente a obra ela é necessitada. A obra ela é necessitada. Nós temos um lugar aqui que nós nos reunimos, que depois desta pandemia, depois dessa pandemia, a gente não pagamos o que deve ser pago ao dono do ponto. Mas eu senti, irmão, assim no meu coração que eu não posso fazer isso, porque o ponto está fechado, mas o rapaz precisa também de ajuda, o rapaz que é o dono do ponto precisa de ajuda, que ele também está passando por provas. Ele vem aguentando até agora e eu falei com ele essa semana que esse mês, que é dia 10, Deus há de prover o aluguel daquele ponto e nós iremos pagar direitinho. Né? Mesmo sendo fechado, mas é o lugar que nós alugamos para reunirmos com os irmãos locais aqui. E eu me comprometi com ele e eu creio que Deus ele vai cumprir com esse negócio. Você que está conosco e sente o desejo de ver esta obra progredir, avançar, crescer, não apenas na internet, mas também na nossa localidade e em outros lugares, eu peço a Deus a sua ajuda, eu peço a você a sua ajuda naquilo que você puder fazer. O número da nossa conta está aqui embaixo. Você aperta na seta aí, você vai ver o número da conta. Eu peço aos irmãos que já são nossos ajudadores, que coloquem aí nos comentários o número da conta para aqueles que ainda não contribuíram, não sabem como contribuir, possam ver e possam nos ajudar. Amém? Segundo aquilo que Deus colocar em seu coração, minha irmã. É segundo aquilo, meu irmão, que Deus colocar em seu coração, para que nós venhamos cumprir com todos os propósitos de Deus. E nós estamos aqui melhorando o cenário, nós estamos aqui investindo em aplicativos, né? Esse aplicativo aqui são investimentos que nós estamos fazendo, microfones, né? Que eu ainda estou pagando aqui esse microfone aqui, viu, irmão? Eu não falei para vocês, mas eu ainda estou pagando aqui esse microfone aqui, ó. Esse microfone aqui, ele é quase R$1.000, né? Eu não falei para vocês quando eu adquiri ele, vocês já sabem que eu tenho ele, mas eu ainda estou pagando esse microfone. Por quê? Para melhorar a qualidade dos nossos cultos. Porque vai chegar um momento em que Deus irá nos soprar para um público maior e é preciso que nós estejamos preparados para receber esse público, né, com alegria, e esse público possa ver profissionalismo e sinceridade em nós, naquilo que nós estamos querendo fazer, que é pregar o Evangelho. Tá certo? Vamos orar em nome de Jesus, meus irmãos. Ore comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos fazer essa corrente e que esta palavra possa te abençoar grandemente, que você não se esqueça dela. Haja com sabedoria, com unção e com poder, porque neste negócio a vontade de Deus é quem vai prevalecer sobre a vontade dos homens e das mulheres que estão ao teu redor. Ore comigo em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, tem dito e tem realizado no nosso meio. Pai amado, eu oro pela resistência cristã em geral, todos os irmãos e irmãs que fazem parte desse ministério, desta obra e que estão espalhados pelo Brasil.
Pai, que esses irmãos que estão passando por lutas, que estão passando por opiniões diferentes, que estão passando por contradições diferentes, cada um puxando para um lado, puxando para o outro, e a minha irmã não sabe o que fazer, o meu irmão não sabe o que fazer, mas nessa noite o Senhor confirma que está dando estrutura a ela, o Senhor confirma que está dando estrutura a ele, o Senhor confirma que está dando ferramentas, armas poderosas para que eles possam guerrear, e que nesse negócio o Senhor os ajude, e que quando eles abrirem a boca para levar cativo os entendimentos ao teu entendimento, tudo venha ceder a eles, porque não é a vontade deles que vai ser feita, mas é a vontade tua que vai ser feita na vida deles. Pai amado, assim seja, meu Deus, segundo a tua palavra, segundo a tua revelação, é o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glórias a Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos juntos. Compartilhe este culto, que com certeza o olho que colocar, os olhos que colocar os olhos aqui neste culto, os ouvidos que forem colocados nesse culto vão ser extremamente abençoados e vai ser para a glória de Deus. Muitas pessoas precisam ouvir esta palavra nesse momento de contradições em que o mundo está vivendo. Amém, meus irmãos? Até amanhã na nossa oração e nós estamos juntos para a glória de Deus. Faça a reflexão junto comigo. Fiquem todos com Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus.